nós temos tido o privilégio de falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo extraordinário, ele está presente aqui, está presente no seu coração. É uma realidade não somente escatológica. Quando eu falo de escatologia, eu falo do final dos tempos do fim. Mas o reino de Deus está aqui agora nesse tempo, quando você está vivendo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está reinando. Mesmo em face da pandemia, das crises, da dificuldade, das perseguições, o Senhor Jesus é Senhor. E tem o domínio sobre tudo e sobre todos. A glória e a honra seja somente dele. Amém? Amém, irmãos? Você está no reino de Deus, é um privilégio. Por isso, abra sua Bíblia lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos falar um pouco do reino de Deus num aspecto mais temporal e dando uma visão escatológica dessa realidade, do tempo do fim. E muita gente questionando sobre isso. Há uma pandemia, será que Jesus vai voltar agora? O mundo vai se acabar agora? Muita gente preocupada e ansioso com isso. Uma pandemia que alcançou a terra inteira, as várias nações da terra. O mundo foi sacudido com essa pandemia. E a gente tem que pensar no fim dos tempos. Então eu gostaria que abríssemos lá em capítulo 24 de Mateus, na narrativa de Mateus, a partir do versículo 1, indo até o versículo 14 desse texto bíblico. A gente não vai falar mais acerca deste assunto, porque não teríamos tempo. Quem sabe a gente vai fazer um estudo mais detalhado deste assunto, que é um assunto muito importante para nós. Capítulo 24, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 14. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Amados irmãos, vamos orar, porque só o Espírito Santo pode nos trazer a direção correta para uma palavra como essa, nesta oportunidade. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento, porque somos pequenos, somos pó. Não conseguimos por nós mesmos entender as verdades da Tua palavra. Mas se o Teu Espírito nos inspirar, se o Teu Espírito nos iluminar nessa noite, nós sairemos daqui, ó Deus, abençoados, enriquecidos pela Tua palavra. Fala ao nosso coração. Nós te pedimos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amados, é uma pergunta que todo mundo está fazendo. Será que estamos vivendo o tempo do fim? É uma pergunta boa, né? Mas às vezes uma pergunta que preocupa. Será que estamos vivendo o tempo do fim? Hoje pela manhã eu disse aos irmãos que nós estamos vivendo o tempo do fim desde que Jesus começou o seu ministério. No final dos tempos, quando o tempo se completou, Jesus veio a esta terra. O Messias se tornou gente como nós, se tornou carne como nós, e veio aqui para sofrer por causa dos nossos pecados. Morreu e ressuscitou, e está vivo. Então ele inaugurou o início do tempo do fim. Nós não queremos pensar numa perspectiva apenas escatológica. Nós queremos pensar numa perspectiva real do agora, do momento que estamos vivendo, do nosso cotidiano. O tempo do fim já é uma realidade. O reino de Cristo foi estabelecido e já é verdade. Nós estamos vivendo essa verdade hoje. E nós sabemos que, apesar de ser esta uma pergunta de todos, e principalmente por causa da pandemia. E aí, pastor, é uma peste? É claro que é uma peste. Jesus falou que, na verdade, muitas enfermidades. Então, Jesus está próximo de voltar? Será que agora é o fim do mundo? Pastor, esta pandemia é um sinal? Então, são muitas perguntas que têm sido feitas a respeito desta situação, porque muita gente, às vezes, está com medo. É o momento de se preparar. Imagine Jesus voltando hoje à noite. É muito sério. Mas eu não quero meter medo em você, eu quero deixar você animado pela perspectiva do final dos tempos e pela realidade do reino que já está presente, do reino que já é real, do reino de Jesus Cristo que está aqui e está no seu coração. Porque a palavra também fala do grande e terrível dia do Senhor. Aí sim, esse grande e terrível dia do Senhor será um dia de juízo. Mas ainda não chegou. Ainda não chegou. O fim dos tempos sempre esteve na expectativa do povo de Deus, desde o princípio. Na narrativa do texto lido, há dois momentos. O primeiro momento, Jesus estava no templo com os seus discípulos, e saindo do templo, o texto diz, tendo Jesus saído do templo, versículo 1, ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções. A construção do templo, uma das belezas da época, chamava a atenção de todos. Herodes, o rei, edificou e reedificou com muita beleza. Então vamos ver, interessante que Jesus disse para eles, versículo 12, ele porém disse, não vedes tudo isto? Como isto é belo, como isto é lindo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado.
Então este momento se tornou histórico, pois a profecia de Jesus Cristo, dita ali na saída do templo, foi cumprida de forma completa. É um fato histórico. A gente depois vai trazer aos irmãos. No momento, Jesus também saiu. O segundo momento, Jesus e seus discípulos se encontravam agora no Monte das Oliveiras. A partir do versículo 3 desse capítulo 24, ele está tratando da conversa íntima que Jesus está tendo com seus discípulos a respeito do final dos tempos, ali no Monte das Oliveiras. Ele precisava desta conversa. O texto, versículo 3, vejamos o que é que o texto nos informa. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então era um questionamento que estava no coração dos discípulos. Mas deve estar esse mesmo questionamento nos nossos corações. Quando será o final dos tempos? O que Jesus disse no templo aguçou a curiosidade dos discípulos. No Velho Testamento, Deus também, usando os seus profetas, já anunciara ao seu povo sobre o fim dos tempos. Deus falou através de Daniel. Você lê Daniel capítulo 12, versículo de 1 a 4, lá está escrito a respeito do tempo do fim. O texto nos diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, há um sinal: o saber se multiplicará no tempo do fim. Joel também fala que no tempo do fim, o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. E isso aconteceu. Joel capítulo 2, versículo 27 a 31, vai estar falando exatamente desta verdade. Eu gostaria só de ressaltar o finalzinho do capítulo 31. Estamos vivendo o tempo do fim, porque a palavra diz aí: o sol se converterá em treva e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor virá, mas haverá uma série de acontecimentos que pré-anuncia, que traz ao conhecimento do povo de Deus, aqueles que estão conectados com o Senhor, daqueles que colocaram os seus corações nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para viver para a honra e glória do seu nome. Não há motivo de se preocuparem. Jesus dá uma razão muito óbvia dessa verdade, porque está instruindo os seus discípulos para que esta preocupação não pudesse estar acerbadamente trazendo dano à sua fé, à sua segurança, não colocando medo em seus corações, mas pelo contrário, trazendo a eles total e completa segurança. E nós temos aí, que nós vamos falar sobre esse tema, os sinais do fim dos tempos. Jesus profetiza sobre a destruição do templo. E a destruição do templo acontecerá.
seu. Eu estou lendo o livro de Hebreus e eu achei extraordinário. Quando o escritor aos Hebreus diz que Deus falou por todos os profetas, outrora, em outro tempo, mas nesse tempo, nesse final dos tempos, Deus está falando, ou falou através do seu Filho. E aí Deus está falando através daqueles que são representantes da igreja, do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, os súditos do Rei Jesus. Você, meu amado irmão, que foi chamado, lavado com o sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, que tem Jesus como Senhor de suas vidas. A todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não há motivo de preocupação e de medo, apenas de expectativa positiva, de segurança. Por isso, ele traz primeiro essa verdade. Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, a respeito do templo em Jerusalém, um templo bonito, uma das 7 maravilhas da época. A beleza da arquitetura chamava a atenção. As pedras eram lindas, muito bem adornadas. A beleza arquitetônica chamava, a beleza da arquitetura chamava a atenção de todos. Mas Jesus fez aquela declaração: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E está narrado na história. Em 66 depois de Cristo, os judeus tinham iniciado uma revolta contra o domínio romano. A causa desta revolta foi que o procurador romano Flutus roubou o tesouro do templo. E aí desencadeou-se uma guerra que durou 4 anos. 4 anos mais tarde, depois, no ano 70, o imperador Vespasiano e o seu filho, o general Tito, cercaram a cidade e conseguiram invadi-la, numa das maiores catástrofes da história do judaísmo. O resultado: Jerusalém foi queimada, o templo fora destruído e os judeus massacrados. A maioria dos sobreviventes empreendeu uma diáspora, uma saída da terra de Israel, e foram espalhados por várias nações. E até hoje o templo não foi reconstruído. Nós temos essa verdade histórica: o templo em Jerusalém foi derribado conforme falou o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou ressaltando esta verdade? Porque Jesus, ao proferir uma profecia, ela se cumpriu de forma plena. Da mesma forma, Jesus está falando sobre o tempo do fim. E ele está se referindo ao dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento e do juízo final, como diz Daniel. Mas isto, querido, não será assim tão rápido. Mas, pastor, Jesus falou no início do seu ministério, já se passaram quase ou mais de 2000 anos. E aí, ou quase 2000 anos, nós estamos em 2021, Jesus, na verdade, esteve com seu ministério no ano 30 a 33 e meio, então nós estamos chegando a quase 2000 anos do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Mas a palavra dita do primeiro século deve ecoar para nós no século 21, que vivemos para o Senhor Jesus Cristo,
que temos o coração voltado inteiramente para Ele, que tenhamos a atenção voltada para o céu, e não para as coisas da terra, para as coisas terrenas, para as coisas deste mundo, que as coisas deste mundo sejam tratadas como passageiras. Nós temos a eternidade, onde o nosso lugar está reservado. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então temos que nos tranquilizar nesta verdade. Agora temos que nos preparar para esse tempo, que é o tempo do fim. Amém, irmãos? Amém? Então alegre o seu coração em nome de Jesus. Você é cidadão do céu. O que acontecer aqui na terra vai acontecer, mas você e eu, nós seremos transferidos para estar para sempre com o Senhor. Bendito seja o seu nome. Então não é motivo da igreja fenecer, entristecer. Uma pandemia, está acontecendo uma pandemia, está morrendo muita gente e vai morrer mais, com outras catástrofes, com outras situações que estão citadas nas Escrituras Sagradas. Mas o importante de tudo isso é que nós estamos com Cristo, e se estamos com Cristo, estamos seguros. Bendito seja o seu nome para sempre. Então a igreja tem que levantar a cabeça e buscar aqueles que estão perdidos, longe, afastados de Deus, totalmente entregues a si mesmo, até Satanás, vivendo no pecado. Nós temos a verdade, a maior de todas as bênçãos, a melhor de todas as notícias. Nós temos o Evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Você foi alcançado, amém? Se porventura você aqui não se acha alcançado, é o momento de você dizer: Senhor, assim como o Senhor cumpriu a sua profecia de derrubar o templo, e é fato histórico até hoje, eu creio na verdade do teu Evangelho. Eu creio que o Senhor é Deus, Senhor, e o Senhor pode salvar a minha vida, perdoar os meus pecados. Entregue o seu coração a Jesus, para estar seguro nesse tempo do fim. Mas, amados, pensando exatamente no tempo do fim, nós vamos pronunciar o final dos tempos. O princípio das dores não são as dores ainda. Você viu o que foi dito por Daniel? O que foi dito por Joel? Não são as dores, é o princípio. Mas nesse princípio das dores, nós precisamos estar em fidelidade, em certeza, em segurança, certos de que se Jesus aparecesse agora nas nuvens, você estaria sendo conduzido para Ele, arrebatado para estar com Ele para sempre. Jesus disse: cuidado com o engano. Então a primeira coisa, há muito engano. O crescimento da apostasia tem sido uma verdade desde o século IV. A apostasia cresceu assustadoramente. O número de seitas tem se multiplicado. O esoterismo tem gritado. Quando o século XX começou, os esotéricos disseram: esse é o templo do Cristo do Maitreya. Esta é a nova era. Não importa. O mundo está correndo atrás disso, de uma só religião, de um só governo mundial, de uma só economia.
O mundo está correndo atrás disto, de uma só filosofia de vida para todos, fundamentados unicamente nas trevas, no mundo, fundamentado na filosofia maligna, demoníaca. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. O engano está aí. E muita gente que era nossa, já estão totalmente fora, vivendo à margem desta segurança que é estar em Cristo Jesus. Então, cuidado que ninguém vos engane. Cuidado. O versículo 4 diz: ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou vocês não sabem de histórias de muitos que estão se apresentando por aí, dizendo ser o Cristo? Tem muita gente, isso é uma realidade, é cumprimento da profecia. O Senhor está falando e o Senhor cumpre a sua palavra. E o texto diz, e enganarão a muitos. E muita gente está sendo enganada com falsos cristos. As seitas têm se multiplicado. Jesus também disse, haverá guerras e rumores de guerras. Nós sabemos que o século XX foi o século que houve mais guerras na face da terra. E neste século XX, ou no século XX, houve as duas maiores guerras, as duas grandes guerras mundiais. Mas, vez por outras, há guerras, rumores de guerra, nós estamos vendo isso. O mundo não está em paz. Mas Jesus Cristo disse, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Quem sabe, quem viveu a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, disse, o mundo vai se acabar agora. Mas está aqui a palavra, ainda não é o fim. Há estimativas de que o poder beligerante que hoje está no mundo teria condição de eliminar inteiramente a terra várias vezes. Mas a mão do Senhor continua sobre o mundo. O homem não faz o que ele quer, nem Satanás. O Senhor está com a mão poderosa. O tempo vai acontecer no tempo de Deus. Bendito seja o seu nome. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. O homem pode fazer guerras, o homem pode se armar. Mas só acontecerá catástrofe total, como diz Pedro, quando Deus permitir. É agora. Amém, irmãos? Então vamos crer desta forma, meus queridos. Então alegre o seu coração. O Senhor diz, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isto é o princípio das dores. Ainda não está doendo tanto. Vai doer mais. Mas, queridos, o fato histórico, nós temos aí, de uma forma clara, a multiplicação da guerra e a fome, como diz o versículo 7, haverá fome e terremoto em vários lugares. A ONU declarou mais de 1 bilhão de pessoas passam fome hoje no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome hoje no mundo. Jesus disse também a respeito dos terremotos. Estamos vivendo uma época de muitos tsunamis e muitos terremotos, maremotos. Isso é uma realidade, tem se multiplicado. Nunca se viu. O Brasil não tinha terremoto, não tem história de terremoto. Agora, pequenos tremores de terra no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, pequenos. Mas
O Japão está acostumado com terremoto. A Ásia, aqui perto de nós, na América do Sul, terremotos. Chile, terremotos. Nós temos vivido essa verdade. O versículo 9 fala de perseguição. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Temos mais de 50 países perseguidores hoje, abertamente, perseguidores da igreja. E a Coreia do Norte é uma das maiores que perseguem a igreja hoje. Viver o evangelho na Coreia do Norte é pena de morte. É uma realidade. Mas os outros países, muitos, aqui está se referindo a 50 países em todo o mundo, mas temos perseguição aqui também, na nossa América do Sul. Pessoas estão sendo perseguidas, igrejas sendo fechadas. E nós seremos atribulados, seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Sim, queridos, é uma verdade. Nós temos orado pela igreja perseguida, sabemos a história. É uma verdade, está acontecendo. A perseguição é uma realidade. Pais que perderam filhos, filhos que perderam seus pais. Pais que estão presos por causa do evangelho. Filhos que não têm casa para morar. Estão escondidos na mata, nas cavernas, por causa do evangelho. É uma realidade, mas é o princípio das dores. Escândalos, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é uma realidade hoje. Escândalos, temos visto isso abertamente, de uma forma muito clara. Sim, amados, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Falsos profetas, a conta está lá em cima. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, temos visto isso. De uma forma clara. E o arrefecimento do amor. Não dá mais para viver nessa igreja, porque eu não amo mais. Fulano, cicrano, não amo pastor, não amo ninguém. Eu sou crente, mas eu vou fazer o meu evangelho do meu jeito, porque eu não consigo amar. Isso tem acontecido, amados. O arrefecimento do amor. De amarmos uns aos outros. De amarmos as famílias, de amarmos as pessoas que estão se perdendo. O amor tem sido enfraquecido dia a dia. Por isso Jesus disse, o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Não temos buscado o perdão, precisamos ou preferimos o afastamento, preferimos ficar com a raiz de amargura. Perdão é arrefecimento do amor. O amor está sendo apagado por causa da iniquidade que tem dominado o coração. Mas o último dos sinais, e você tem que se apegar a esse e trabalhar grandemente. Versículo 14, a pregação do evangelho. E será pregado este evangelho no mundo, do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então o evangelho é o último dos sinais. Para que o fim venha, é preciso que a gente pregue o evangelho. Que a gente fale de Jesus Cristo. A tempo e a fora de tempo. Vamos propagar a verdade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, estes são os sinais.
Mas a nossa atitude diante destes sinais, e nós queremos fazer uma aplicação a respeito disso. O que aprendemos hoje? Estamos vivendo o tempo do fim, que o Senhor Jesus também falou deste tempo como o princípio das dores. Assim como aconteceu com a destruição de Jerusalém, o tempo do fim está se cumprindo, até que aconteça o grande e terrível dia do Senhor. Então não vamos esperar que o grande e terrível dia do Senhor aconteça para que a gente comece a se mexer. Vamos nos mexer agora, enquanto estamos no princípio das dores. Temos que ter uma atitude, seja vigilante, prepare a sua vida, viva uma vida íntegra, real, diante do Senhor, uma vida na presença dEle, de santidade, de comunhão. Que o dia do Senhor não seja uma surpresa para nós, pelo contrário, a gente esteja ciente de que Ele está vindo, de que Ele virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá. Ele virá outra vez. Como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, virá para aqueles que o aguardam para a salvação. Então nós temos que estar preparados, aguardando a volta do Senhor. Eu estou cuidando dos afazeres do dia a dia, da minha casa, dos meus negócios, do meu trabalho, mas eu estou na expectativa, Jesus virá. Jesus virá. Eu estou ciente. Então isso tem que encher o nosso coração primeiro de estarmos vigilantes, preparados a viver no tempo do fim e esperar o grande e terrível dia do Senhor. A gente não sabe se essa geração vai passar pelo grande e terrível dia do Senhor. Eu não sei. Eu não sei quando acontecerá o arrebatamento. Eu sei que será nesse tempo do fim. Mas dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser hoje de madrugada. Eu me lembro que quando eu fui fazer parte de um acampamento, Palavra da Vida, eu estava participando do acampamento Palavra da Vida, aí o preletor introduziu o trabalho, dizendo, eu vou falar sobre a volta de Jesus. Aí disse, imagine se Jesus viesse agora, aí olhou no relógio, aí disse, daqui a 1 minuto, vamos fazer a contagem. Tinha adolescente que quase subiu assim do banco. Vamos fazer a contagem, 0, 1, 2, tal. Então, nós precisamos, queridos, estar preparados e vigilantes. Então, não se impressione. Isso é somente o tempo do fim. Não fique preocupado, com medo. Pelo contrário, se você está medroso, o seu coração não está firme em Jesus. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se alegre, porque você é súdito do Rei Jesus. Amados, esse momento de catástrofe, de pandemia, de terremotos, de maremotos, de tsunami, desse momento de guerras, rumores de guerra, do crescimento da violência, é o momento que a igreja precisa estar segura. Há perdas assim, mas se você está vivo aqui na terra, você deve ser vigilante e propagar a verdade do Evangelho, para viver o Evangelho, e muitos serem tocados e abençoados através da sua vida. Então é o momento de propagar, para que a gente possa abreviar mais o fim dos tempos, porque esse Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, a todas as nações, a todas as famílias da terra, para que o fim aconteça. Então se alegre, porque você está seguro. Fale em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo, isso é só o princípio das dores. Vai acontecer muito mais coisas daqui para frente. Não fique ansioso. Creia, creia, creia. Coloque-se diante da palavra
Por isso, enche o seu coração das Escrituras Sagradas, que a Bíblia seja a sua única regra de fé e prática. E Deus vai falando no seu coração, busque mais o Senhor, se desapegue deste mundo, das coisas desta vida, e tenha um momento com Deus, mais sério com Ele, para estar pronto para aquele dia glorioso da ressurreição, como diz Daniel, onde os que morreram ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós temos trazido essa palavra de ânimo aos irmãos, e também de desafio, e ainda de trazer a você uma palavra para você acordar para essa verdade. Você está preparado? Se o Senhor viesse hoje, você estaria pronto? É isso. Mas eu tenho Jesus, se tem Jesus, você está pronto, e não Ele. Então santifique, viva uma vida aos pés do Senhor. Deixe o apego deste mundo para viver uma vida para a glória e honra do nome do Senhor. Então que Ele nos abençoe, amém? Que a gente